Um exercício aqui dessa Masterclass vamos reconhecer as nossas forças, vamos ter as ferramentas para trabalhar essas forças, para ganhar autoridade e visibilidade. E aí, o tão sonhado posicionamento. O offline e o online, eles andam juntos, eles têm que estar alinhados. Você não pode ser uma pessoa offline e uma pessoa online. Essa é uma única pessoa. Então, essas estratégias para vocês trabalharem e ganharem realmente visibilidade é essencial. E aí a ferramenta que a gente usa para cada vez mais se destacar e se tornar referência é a comunicação. São todas as estratégias de comunicação que a gente vai ver essa noite aqui. A pergunta que a gente tem que se fazer é: quando eu falo, as pessoas me entendem? Eu preciso explicar tintim por tintim porque a minha mensagem não é clara. Eu preciso falar muito para que o outro me entenda. Tem ruído aí dessa comunicação. Se a pessoa não me compreende, faz outra coisa do que eu enviei de mensagem para ela, quem é o responsável? É sempre a gente. Então, a gente tem que ter esse carinho com a nossa comunicação para a gente não gerar o ruído. Hoje em dia, a gente manda muito áudio, né, no WhatsApp. As pessoas colocam vocês em duas vezes? Vocês colocam o outro em duas vezes? Então, se você precisa ouvir a mensagem no acelerado, então a sua mensagem está errada. Você não foi efetivo o suficiente. Você falou mais do que deveria. Então, a gente tem que fazer esse exercício de se ouvir, porque se a gente se ouve, a gente começa a perceber onde moram os nossos ruídos de comunicação. E para que a gente realmente faça essa comunicação mais intencional, é o que vai mudar o nosso jogo. Comunicação, ela tem que ser intencional. Quando eu entro numa reunião, quando eu vou conversar com o meu marido, quando eu vou conversar com uma amiga, eu tenho que ter um objetivo com relação à mensagem que eu vou passar. Nessa mensagem, o que eu quero passar com ela? Eu quero que aquela pessoa tenha certa atitude. Então, eu tenho que ser intencional, falar simplesmente o mais objetivo possível para que ela me entenda. No Instagram, quais são os vídeos que mais viralizam? Quais são os vídeos que mais prendem a atenção de vocês? São vídeos curtos. Por quê? Qual é o principal ativo hoje das pessoas? É o tempo. Então eu tenho que ser o quê? Eu tenho que respeitar o tempo do outro. Se eu mando um áudio muito longo, como a Paty está falando aqui, se eu mando um áudio muito longo, eu falo para o outro o quê? Não, você tem tempo, ouve meu áudio aí que está explicadinho por tintim. Você que faça o filtro. Tá certo? Você gosta de receber esse áudio longo ou você acelera a pessoa? Então, o mesmo comportamento que a gente tem, o outro também vai ter com a gente. Então, quando eu sou intencional, eu sou objetiva na minha mensagem, eu consigo muito mais resultados. Quando chega a minha mensagem para o outro já sabe, não, a Fabi vai lá direto ao assunto, deixa eu ver o que ela precisa agora. Quanto melhor é a sua comunicação, mais bem visto você é no mercado de trabalho e nas suas relações. Então, faça dessa habilidade uma aliada. Olha para ela e fala assim: o que eu posso potencializar na minha comunicação para que realmente as pessoas me vejam como referência, me vejam como uma pessoa agradável. E tudo isso vai depender da forma como a gente comunica. Comunicação vai muito além do que a gente fala. É a forma como a gente fala que vai fazer a diferença na nossa vida. O posicionamento é o seguinte: posicionamento é um espaço mental que você ocupa na mente da outra pessoa. Me fala uma coisa: quando as pessoas lembram de você, elas lembram de? Elas lembram da forma como você quer ser lembrado? Por exemplo, eu quero ser lembrada pela comunicação. Então, eu faço todo um exercício diário, né, de posicionamento nas redes sociais, de posicionamento no meu trabalho, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, para que, quando as pessoas precisarem de algo relacionado à comunicação, elas lembrem de quem? Elas lembrem da Fabi. Então, eu quero que o meu posicionamento esteja alinhado com todas as informações que eu passo, com tudo que eu comunico, que é referente à comunicação estratégica. Lógico que a rede social você tem que ter pinceladas da sua vida além daquilo que você faz melhor, mas são pinceladas.
O seu posicionamento ele tem que ser estratégico para aqueles que querem ser referência, para aqueles que querem realmente ganhar visibilidade e cada vez mais autoridade. Quanto mais você é lembrado pelos seus potenciais, mais autoridade você gera. Então, que espaço mental você anda ocupando na cabeça das pessoas? Elas já lembram de você como uma referência? Porque a comunicação não é simplesmente o que a gente fala. A gente comunica de diversas formas. A gente comunica através dos nossos símbolos, a gente comunica através do nosso verbal, que é tudo aquilo que a gente fala, a gente comunica muito através do nosso gestual. Todos já devem ter ouvido a expressão que o nosso corpo fala. Eu costumo dizer que ele não só fala, o nosso corpo grita, e mais que isso, a gente se comunica também da forma textual. E aí é um repensar, porque com rede social, emoji, o textual veio perdendo muito espaço e às vezes as mensagens escritas, elas comprometem a sua autoridade. Se ela não é uma mensagem escrita de uma forma correta, com uma pontuação correta, às vezes uma vírgula, às vezes uma exclamação, faz toda a diferença num texto e pode comprometer também o seu posicionamento estratégico. E o que não é posicionamento? Olha só, vamos olhar a moça de batom vermelho, cabelo preso, e eu quero muito que vocês participem no chat agora. Rabo de cavalo, batom e blazer, isso é posicionamento, sim ou não? Sim, com certeza. E eu vou dizer para vocês que não é posicionamento. Sim, mas depende do que quer passar com a mensagem. Rabo de cavalo, batom vermelho e blazer não é posicionamento. Sabe por quê? Porque isso foi uma figura, uma imagem que a internet criou, acho que de um ano para cá, que bombou essa imagem. O batom vermelho, o cabelo preso, dividido ao meio e o blazer. Vai lá, coloca esse combo que você vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Esse combo combina com você? Esse combo passa a sua essência? Passa a sua autenticidade? Lógico, um batom vermelho, um cabelo bem arrumado, um blazer, são elementos, são símbolos que passam credibilidade? Sim, mas não quer dizer que vai passar credibilidade e gerar autoridade para todas as pessoas. Posicionamento vai muito além disso. Posicionamento é você falar com a sua essência, com as suas potencialidades. Não basta criar um personagem, sabe por quê? A gente não sustenta o personagem por muito tempo. Então a gente pega ali referências da internet, o que agora realmente está bombando, quem está fazendo sucesso. Tem gente que anda de logomarca da cabeça aos pés. Isso é autoridade? Também não é autoridade. Quem quer ser um líder realmente, um líder estratégico, com uma comunicação que faz a diferença, que agrega na vida das pessoas, tem que ter conteúdo, tem que ter essência. Isso é posicionamento. Então, a autoridade não está no blazer, a autoridade não está no batom vermelho, não está em pegar um personagem e incorporar porque você não vai sustentá-lo. O que é posicionamento? Posicionamento é tudo que te torna único. Posicionamento é você ter uma opinião, posicionamento é assumir responsabilidade pelas suas atitudes, posicionamento é mostrar-se para o mundo, é construir memória. Lembra que eu falei? É ocupar esse espaço mental na vida das pessoas, é ser referência. Então, por exemplo, a Patrícia, ela trabalha com imóveis. Então, eu vou procurar um imóvel. Quem é referência para mim? Eu vou na Patrícia, eu lembro dela. A Alessandra, ela é arquiteta. Eu vou reformar a minha casa ou uma amiga vai reformar a casa. Quem que eu vou lembrar? Da Alessandra. Isso é ser referência. Isso é o que tem que ser trabalhado. É esse posicionamento. É ocupar esse espaço mental na vida das pessoas. Por exemplo, se eu trabalho no corporativo e eu sou uma pessoa estratégica, uma das minhas mentoradas, por exemplo, ela trabalha com a questão da diversidade. Ela não ocupava uma cadeira em diversidade, mas ela tinha um posicionamento estratégico no LinkedIn falando a respeito do tema. Quando surgiu uma vaga dentro da empresa dela, uma grande empresa aqui em São Paulo, quem foi lembrada? Ela. Por quê? Porque ela já tinha um posicionamento no LinkedIn
a respeito daquele tema. Então, ela já tinha gerado autoridade, e quando surgiu a oportunidade, ela estava o quê? Preparada. Sorte? Não. O que é sorte? Sorte é preparo com a oportunidade. Então, percebe por que que a gente tem que trabalhar o nosso posicionamento? Por que que a gente tem que estar sempre ali alimentando a nossa essência, para que a gente comunique de forma cada vez mais estratégica, para que as pessoas realmente lembrem da gente pelas nossas potencialidades? Mais um exercício que vocês vão fazer. O que que eu quero que vocês respondam de verdade? Quem é você? Quem é você é assim, ó. Eu vou responder, eu, Fabiana. Quem eu sou? Eu sou uma apaixonada por comunicação, que acredito que é através da nossa autenticidade que a gente se posiciona para o mundo. Respondam, quem é você? Porque comunicação é muito mais do que a gente falar. Comunicação é um exercício de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei de que forma eu quero acrescentar na vida das pessoas, mais eu me destaco, mais eu consigo passar minha mensagem. Aí, Ale, sou uma apaixonada por arquitetura, tenho ferramentas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito, maravilhosa. Uma mentorada minha, né, gente? Por favor, aplausos para Alessandra Mello. Se você não é apaixonado por aquilo que você faz, vamos fazer transição de carreira. Eu vou contar minha história. Eu saí da TV depois de 25 anos porque eu não me sentia mais apaixonada por aquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha mais a mesma motivação que me levou a ser repórter de TV. Então eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não posso ir sem estar com vontade de ir para a TV todos os dias. Eu devo fazer alguma coisa melhor e que eu seja mais apaixonada nesse momento. E eu sabia que a minha maior potencialidade estava em treinar as pessoas, estava em despertar no outro o poder de comunicação, porque era um trabalho que eu fazia paralelo. E ele estava me dando muito mais prazer do que estar todos os dias na TV. Quando eu fui pedir demissão para o meu diretor, ele falou assim: você é louca? Vai viver longe da TV? Não, você não vai aguentar. E eu vou dizer para você, eu falei para ele assim: não, eu vou aguentar, eu tenho certeza que eu vou aguentar. Mas se eu não conseguir, você me contrata de novo. O que é isso? Eu gerei uma autoridade. Eu sabia que eu era muito boa na reportagem, e eu era mesmo, mas porque eu batalhei, eu galguei cada pedacinho da onde eu fui. De cada lugar do mundo onde eu fui, eu sempre ia com o propósito de fazer a melhor reportagem, de extrair do outro a melhor história. E foi assim que eu construí a minha história na reportagem. Mas daí eu não estava mais feliz, porque não me desafiava. E aquilo que não te desafia vai te deixando também ali na nossa zona de conforto. E a gente tem a escolha de ficar na zona de conforto, né, que é quentinha, que a gente pode ficar ali, tem aquele nosso saláriozinho ali, né? Eu tenho gêmeos, eu também não posso arriscar tanto assim, eu pensava. Por muito tempo foi a minha trava, foi o meu limitador. Falava, nossa, eu tenho conta para pagar. Mas eu comecei a olhar que eu podia mais. E é isso que eu quero que vocês olhem para vocês. Todo mundo pode mais. Todo mundo pode mais a partir do momento que a gente olha para as nossas potencialidades, que a gente começa a falar para o mundo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que a gente pode ser referência e que a gente pode acrescentar na vida do outro. Na reportagem, eu chegava com o meu crachá, né, da Record, da Rede TV, da Bandeirantes, e o que acontecia? Todo mundo abria as portas para mim. Eu fui para outro lado, eu fui empreender. Aí eu tinha que bater na porta dos outros, me apresentar, falar das minhas potencialidades, de que forma eu podia ajudar. E aí eu fui fazendo essa descoberta de um novo posicionamento, com estratégias de comunicação que eu adquiri ao longo da minha vida. E foi aí que nasceu a minha metodologia, porque eu sabia qual era a minha potencialidade, que era despertar no outro, para ele falar a própria história, para ele ter voz. Eu sabia que ali era a minha potencialidade, mas aí eu fui estudar neurolinguística para entender por que que a gente tem tanta trava, por que que aquela vozinha, né, da autocrítica, ela caminha muitas vezes lado a lado com a gente, para que realmente eu tivesse uma metodologia que fizesse com que todas as pessoas consigam fazer a comunicação a grande aliada. A gente faz esse trabalho de autoconhecimento. O primeiro passo para ter uma comunicação que é intencional é a gente reconhecer onde moram as nossas forças.
Quando eu reconheço onde moram as nossas forças, e a gente tem muitas forças, todo mundo tem. Quando a gente faz esse trabalho de reconhecimento das nossas forças, a gente pega essas ferramentas de comunicação, que é a questão da persuasão, a questão da linguagem corporal, eliminar os vícios de linguagem, a gente trabalha todas as estratégias de comunicação e a gente chega aonde? Nesse posicionamento que gera autoridade e visibilidade. Comunicação não é sobre a gente. Comunicação é sempre sobre o outro. O que eu quero passar de mensagem para o outro? A gente tem claro isso na nossa vida, o nosso discurso, o nosso conteúdo, a forma da gente se posicionar e de a gente se comportar com relação às pessoas fica muito mais fluida, porque a gente tira esse peso que não está na gente, ajuda até naquela vozinha da autocrítica, que a gente tem um julgamento enorme com relação a gente já coloca um pouquinho no outro, porque, né? Eu estou falando para o outro, eu estou fazendo para o outro. E aí você pensa que você pode ser generoso. Eu estou entregando. Quantas pessoas querem esse conhecimento que você tem, que você pode dividir, que você pode acrescentar na vida delas, e você está aí egoísta guardando para você, por medo de aparecer, por medo do julgamento? Quem aqui guarda conhecimento, não expõe para o mundo, porque acha que vai ser criticado, porque acha que vai ser julgado, ou porque tem uma autocrítica grande? Eu tenho certeza que muitas pessoas. Todo mundo passa por isso. Eu contei para vocês da minha transição de carreira, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, muito repórter que hoje não faz nada, me segue, me manda mensagem: ai, Fabi, como é que é essa vida aí do corporativo? Ah, como é que é essa vida aí da internet? Me dá umas dicas. Mas muito repórter, nossa, tá gravando vídeo para rede social, que ridícula. Todo mundo passa por julgamento. Eu estou feliz? Eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou dando o meu melhor? Eu vou me preocupar com quem não está fazendo? Eu vou me preocupar com quem está ali só julgando? Porque ficar na plateia é gostoso, é confortável, é zona de conforto. Vai para a arena, assume o papel de realmente de lutar por aquilo que você quer. Quem tem coragem? E coragem não é ausência de medo. Coragem, sabe o que é coragem? Coragem é você abraçar a sua vulnerabilidade, saber onde moram as suas fraquezas, mas encarar suas fraquezas. Porque você acredita em algo maior, você acredita no seu propósito, você acredita no seu potencial. Sabe aquelas forças que eu falei que a gente tem que reconhecer? Quando a gente acredita nisso, a trajetória fica mais leve, nunca mais fácil. A matemática do sucesso, ela é simples e eu quero que vocês aprendam e nunca mais esqueçam. Só 15% do nosso conhecimento técnico nos leva ao sucesso. 85% vem do nosso networking, da forma como a gente se relaciona e das conexões que a gente faz na vida. E aí, qual que é a habilidade que a gente precisa para gerar networking, relacionamento e conexão? Comunicação, posicionamento. Então, eu digo que, para quem quer ter sucesso, um líder de sucesso é um bom comunicador. Grandes líderes são grandes comunicadores. Então, se você quer ter sucesso na vida, invista em comunicação. Comece a olhar a comunicação com carinho, como aquela forma que vai fazer a diferença nas suas estratégias. Então, vai falar do seu produto, vai falar do seu serviço, fale com estratégia, demonstre com estratégia, seja intencional na sua comunicação. Senão, a gente vive naquela máxima do muito potencial, conhecimento técnico, muito potencial, pouco resultado. Quem tem muito potencial e pouco resultado? Quem acredita que mais um certificado, mais uma pós-graduação, mais uma certificação vai garantir o meu sucesso. São ótimos. Eu sou a louca do curso, eu sou a louca da especialização. Eu faço muitos cursos para agregar no meu conhecimento. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa sede de saber. A gente está vivendo aí esse momento da inteligência artificial e a gente tem que acompanhar a velocidade desse momento tão disruptivo. Então, tem que aprender cada vez mais. Mas muita coisa a máquina vai fazer pela gente. Hoje em dia, ela já está ali resolvendo várias questões que antes eram inimagináveis. Mas isso aqui, ó, o olho no olho, a forma como a gente comunica, aí só ela não faz. Como é que eu gero conexão com o outro? Porque comunicação é esse pacote tão lindo, né? Essa habilidade que nos tão incrível, que nos ajuda, que nos direciona.
Mas é fácil? Não, não é fácil, mas é treino, é técnica, né? Tem muito da nossa essência que a gente tem que colocar em jogo aí, mas também tem muita técnica. E agora vamos falar de pitch. Alguém aqui tem facilidade em fazer um pitch de vendas? É fácil falar de você, falar do seu negócio, falar do seu produto? Como é que a gente faz um bom pitch? Aqui tem uma estrutura de um bom pitch, vou fazer o meu pitch para vocês. Meu nome é Fabi Teixeira, mais conhecida como Fabi Repórter. Era repórter e apresentadora de TV, pedi demissão porque não estava mais feliz, resolver empreender com a minha paixão, que é a comunicação. Já treinei executivos de grandes empresas, profissionais liberais, todos que querem perder o medo de falar em público, se posicionar, contar a própria história, com uma metodologia validada por centenas de mentorados e com certificação do MEC. O que tem no meu pitch? Tem a minha apresentação, Fabi Teixeira, mais conhecida como Fabi Repórter, o que gera uma autoridade. E o meu branding, né? Muita gente já me conhece como Fabi Repórter, até por isso é o meu Instagram. Gera uma certa curiosidade para quem não me conhece como repórter, né? Não conheceu a minha minha vida de repórter. Gera uma certa curiosidade. E tem o storytelling, que é a minha transição de carreira, que gera conexão com muita gente, porque muita gente está nesse momento de não saber se o que está fazendo é o que ela quer para o resto da vida, ou se eu quero fazer uma transição de carreira. E eu conto aí um pouquinho de como foi esse meu processo de transição de carreira e o porquê que ele ocorreu. Tem a minha história aí nessa transição de carreira e tem a prova social. Quando eu digo quantas pessoas eu já treinei no mercado corporativo, quantos mentorados eu já tive e também a certificação do MEC traz aí mais autoridade. Então, quando vocês forem desenvolver o pitch de vocês, é preciso ter todos esses elementos: autoridade, branding, curiosidade, porque daí desperta o interesse no outro. Lembra? Eu preciso despertar o interesse na outra pessoa. Eu conto aí uma jornada que pode gerar conexão com as pessoas, tem a questão da história e da prova social. Então, é técnica. É fácil sentar e falar, eu vou fazer o meu pitch, eu vou falar qualquer coisa? Não. Por isso, são todos os elementos que são estratégicos para quê? Para gerar conexão com o outro, para despertar o interesse no outro naquilo que eu faço. Eu não saberia fazer um bom pitch? Todo mundo sabe. Um pitch de vendas, ele é estratégia de comunicação. Então, quando a gente coloca em prática todas as estratégias de comunicação, o pitch sai e depois a gente treina para que ele o quê? Ele fique fluido, né? Para que ele saia como música. Então, ele tem que soar como música, como algo muito natural e autêntico. Como está a sua essência no seu pitch de vendas, ele vai soar com autenticidade e vai ali transmitir a sua essência, o melhor que você faz, morando ali nas suas forças, que foi o que a gente falou. E por que é importante a gente ter esse pitch preparado? Porque a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda chance. E a gente nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, estejam preparados. Não dê chance para o azar. Então, aquela pessoa teve sorte? Não, ela estava preparada. Ela aproveitou a oportunidade. E aí ela estava preparada. E aí ela teve sorte. Então, ter o seu pitch alinhado, ser estratégico na mensagem que você quer passar, faz com que você não perca essa chance da primeira impressão, porque a primeira impressão ela fica. Lógico que depois a gente pode melhorar, pode resgatar ali um contato que na primeira vez não pode não ter sido tão bom, mas a primeira impressão a gente nunca vai ter a segunda chance de causar. A vontade de se preparar, ela tem que ser maior que a nossa vontade de vencer. Vencer, qualquer pessoa que você encontrar na rua, conversar, ela vai falar: o que você quer na vida? Eu quero vencer na vida. Todo mundo quer vencer na vida. Mas quem para se preparar? Quem para realmente para investir numa preparação para quando a oportunidade chegar, aproveitar? As pessoas querem contar com a tal sorte, né? Porque fulano teve sorte. Não, fulano estava preparado. Então, entre querer vencer e vencer, tem ali um gapzinho, tem ali uma distância, que é o que eu coloquei aqui para vocês. E essa distância, a gente só consegue encurtar quando a gente se prepara, quando a gente tem as estratégias certas, quando a gente faz uso do nosso potencial,
e de uma forma estratégica para gerar conexão com o outro, gerar esse posicionamento, gerar essa autoridade e chegar ali no nosso topo da montanha. E é sobre isso que é a mentoria Vozes Autênticas. A gente falou aqui um pouquinho do que é comunicação. Comunicação, ela é um universo que a gente tem que explorar, que nas nossas forças, na nossa autenticidade, mora o nosso maior potencial. Então, a gente tem que olhar para esse potencial que a gente tem e dar voz para os nossos potenciais, para a gente chegar a essa nossa liderança de vida, a liderança da nossa história, porque senão a gente deixa a nossa vida na mão do outro. A gente só cria expectativas e, na verdade, a gente tem que ter resultados. Então, fica aqui o convite para vocês. Essa Masterclass, eu espero que ela tenha despertado aí em vocês essa vontade de fazer da comunicação uma grande aliada, ter estratégias de comunicação para gerar muito mais conexão com as pessoas, muito mais resultados. E mais que isso, a mentoria é um convite para encurtar esse caminho, porque eu acredito sim que com comunicação e posicionamento a gente vai muito longe. Eu pego vocês na mão e dou todas as diretrizes para que vocês façam essa jornada de reconhecimento das suas forças, com as estratégias de comunicação, para a gente chegar a esse posicionamento, essa autoridade que gera uma maior visibilidade. E claro, que é o que todo mundo quer, uma maior rentabilidade também. E interesse em potencializar ainda mais a comunicação, preenche a aplicação da mentoria, a gente vai marcar uma call, eu explico passo a passo como ela funciona, a gente tem a mentoria individual, a gente tem a mentoria em grupo, e é sempre um prazer poder estar com todos vocês, poder fazer essa troca aqui sobre comunicação, porque às vezes a gente pensa que comunicar é simplesmente falar, e comunicação vai muito além disso, né? Comunicação é a gente trocar com o outro, é se conectar com o outro, é tocar no coração das pessoas também. Então, façam dessa habilidade algo que os impulsione. Ser como a Fabi faz a diferença, ela te deixa super à vontade. Ai, sua linda doutora. Eu tento deixar todos o mais à vontade possível, porque eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não tem que colocar padrão. A gente tem que acreditar nas nossas forças, nas nossas potencialidades. E aí não existe. Eu gosto muito do trabalho de pegar na mão, de trabalhar passo a passo, porque a sua dificuldade pode ser diferente do outro. E se a gente faz esses cursos online que prometem, né, destravar as pessoas, acabar com medo, isso não acontece, porque você não sabe qual é a dor que cada um tem, qual é a trava que cada um tem, onde eu preciso trabalhar, o que faz a diferença na vida de cada um e o passo a passo para cada um é diferente. Sua jornada ao topo da montanha de uma forma mais leve. Eu sempre falo que eu tenho mentores e os mentores fizeram o que na minha vida? Os mentores encurtaram as distâncias. O caminho para chegar no topo da montanha pode ser maior quando a gente vai sozinho. Quando a gente tem um mentor que dá as estratégias para a gente, ele encurta esse caminho. E é esse meu convite para você permitir que eu te pegue na mão e te ajude nesse posicionamento e com a sua comunicação. Eu espero que vocês realmente saiam com essa reflexão de como vocês estão se posicionando para o mundo e de que forma vocês querem ser lembrados. E se já são lembrados como uma referência e com todo o potencial que vocês têm e que mora aí dentro de vocês.